Que a paz, a graça e a misericórdia da parte de Deus seja sobre tua vida. Você que faz parte dessa equipe que está produzindo essa live, você que está ao vivo agora, reservou esse momento para com Deus, ou você que vai ver aí através da gravação. Isso significa que Deus tem um projeto maravilhoso sobre a tua vida. Por isso você tem sede da palavra. Como diz o salmista: assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Amados, eu quero fazer uma reflexão no texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 21, do versículo 9 ao versículo 11, que nos diz assim a palavra do Senhor: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Bom, o tema dessa reflexão é o vírus mais perigoso da humanidade. Qual seria esse vírus? O vírus mais perigoso da humanidade. Mas antes eu quero meditar com você nesses versículos que foi lido. Nós estamos vivendo um momento difícil, como se não bastasse a crise na área da saúde, nós vemos que ela se instala em todos os setores, na área da política, na área da economia. E nós vemos que isso dá aso a muitas especulações. E muitas pessoas, até mesmo no meio da cristandade, têm ficado preocupada, ansiosa. Sendo que Pedro, na sua carta, ele vai nos dizer que devemos jogar em Deus todas as nossas ansiedades, porque Deus, ele tem cuidado de nós. E se não bastasse isso, nós vamos observar, conforme está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 11, que tem surgido falsos profetas, pessoas que têm se aproveitado desse momento de fragilidade das pessoas para causar alarme, para trazer a desesperança. Mas você que nos acompanha, eu quero dizer para você que o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o Evangelho da esperança. A palavra boas novas é uma boa notícia. E Jesus Cristo, ele sempre tem uma boa nova, ele sempre tem uma boa notícia para nós. O próprio texto a qual diz aqui, ele fala que há necessidade de virem todas essas coisas, mas que isso ainda não é o fim. Porque o que nós estamos vivendo, quem sabe o que você tem vivido na sua vida particular, quem sabe o que você tem vivido na sua casa, isso não é o fim. Isso é apenas, como a palavra do Senhor nos ensina, é o princípio das dores, é os sinais dos últimos tempos, mas ainda não é o fim. A tua história ainda não chegou ao fim. Mas o que tem acontecido muitas das vezes é que nós estamos dando mais ouvidos a maus rumores. Mas o salmista, ele vai dizer: não temereis os maus rumores. Às vezes você pode colocar num veículo de imprensa, de comunicação, e ali você só vai ver notícias ruins, notícia de morte. Mas Jesus Cristo, ele é a ressurreição e a vida. O teu Jesus a qual você crê, ele é vida. E às vezes esses veículos de telecomunicação, eles omitem também que muitas coisas têm acontecido. Se você for analisar, no Brasil aí nós temos mais de 10 milhões de curados. No mundo nós temos mais de 70 milhões de curados. Vidas a qual foram infectadas, mas Deus foi lá e guardou do juízo. Deus foi lá e prolongou a sua vida.
E isso é motivo de nós adorarmos a Deus. Você que tem nos acompanhado agora, ao vivo, você está aí com o seu fôlego de vida, você está aí respirando, porque as mãos do Senhor têm te sustentado. E a humanidade, ela já passou por outros momentos. Não é a primeira pandemia. Nada pega a Deus de surpresa. No versículo 11 fala de epidemias. Palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo sim previu a Covid-19. Previu esse vírus. Quando ele fala epidemias, ele sabia de todas as epidemias. E não é a primeira vez que vem essas adversidades sobre a terra. E eu quero falar para você que você vai passar, você vai superar. Eu até anotei aqui, por mera curiosidade, para você lembrar, recordar a história. Nós já tivemos a peste bubônica em 1346. Tivemos a peste negra, 1346. A varíola no ano de 1545. A moléstia no ano de 1620. A praga de Marcela do ano de 1720. A cólera de 1817. A gripe espanhola de 1918. A ebola, que foi nos anos de 1970, 90, 2000 e 2001. A SARS, do ano de 2002 e 2003. A gripe aviária, do ano de 2005. A gripe suína, do ano de 2009. A Zika vírus, do ano de 2014. E agora a Covid-19, o coronavírus, do ano de 2019. Pregador, para que essa lista? Para dizer que Deus permanece sendo Deus. Para que essa lista? Para dizer que se você está vivo, até aqui o Senhor tem te sustentado. Para que essa lista? Para dizer que Deus é soberano e não perde o controle da história da humanidade. Para que essa lista? Para mostrar que Jesus Cristo sabia de todas as coisas. Deus é sabedor e conhecedor de todas as coisas. Para que essa lista? Para te dizer que pode ser que essa lista até aumente, mas as palavras do Senhor, elas são fiéis e verdadeiras. Porque o nosso pacto não é nesse mundo material, mas o nosso pacto é espiritual com Deus. E no meio da cristandade tem aumentado o medo da pandemia. As pessoas preocupadas, as pessoas ansiosas. Mas será que esse é o nosso papel como igreja? Será que nós devemos andar por um lado e para o outro, sem saber o que fazer? É tempo de despertamento. É tempo de compromisso com o Senhor. É tempo de nós buscarmos a Deus em oração. É tempo de nós quebrantarmos o nosso coração. É tempo de nós acreditarmos na palavra. A palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 32, a partir do versículo 39, diz o seguinte: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Nós, obviamente, como pessoas inteligentes que somos, devemos adotar qualquer medida de segurança, porque a Bíblia diz: orai e vigiai. Mas eu tenho uma notícia para dar para você: quem tem te guardado é Deus, quem tem te sustentado é Deus. Porque eu vou falar aqui do crente, da condição do crente. A Bíblia fala lá no livro de Malaquias que existe diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então eu vou falar para crente, você que crê no nosso Senhor Jesus Cristo. O crente, ele só morre em duas situações. Primeira delas, quando ele cumpre a sua missão. É o que Paulo apóstolo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E qual é a segunda delas? Veja lá no Êxodo, quando o povo sai no deserto, por 5 vezes Deus ameaça aquele povo, e daquele povo só Josué e Caleb herdou a terra prometida, por causa da desobediência. Então você, crente, o que você tem que temer é somente a desobediência. Se você está no centro da vontade de Deus, você só será recolhido quando você cumprir a sua missão na terra.
Então é tempo de despertamento. É tempo de nós vivenciarmos o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, o ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós estamos sim vivendo uma pandemia, mas é porque nós estamos no processo. Deus tem propósito. Ao invés de nós perguntarmos o porquê, devemos perguntar o para quê. Ao invés de nós questionarmos aqueles que foram guardados, nós temos que entender isso: se foi guardado, acabou a missão ou estava em desobediência. Então pega essa palavra, grava na tábua do teu coração. E essa pandemia, ela também veio para aprendizado, porque ninguém vai sair dela da mesma forma que entrou. Já se passou um ano. Alguém pensava que ia ser um mês, alguém pensava que ia ser 3 meses, alguém pensava que ia ser 6 meses, mas aprove Deus estender, porque o único que para o mundo é Deus. O único que tem o controle do mundo é Deus. Muitos fizeram projetos e não se concretizaram. Está cheio de sonho enterrado na sepultura. Está cheio de lápide com o nome de pessoas que tinham projetos que não se realizaram. Mas quando nossos projetos estão alinhados segundo a vontade de Deus, nada nem ninguém pode impedir. Porque se a mão do Senhor estiver estendida, ninguém faz voltar atrás. Agindo Deus, ninguém impedirá. Esteja no centro da vontade de Deus. É o momento de nós nos convertermos os nossos corações. Como Deus disse para o povo: povo de dura cerviz, povo que não se curva. É momento de nós quebrantarmos o nosso coração, desistir dos nossos sonhos para vivenciar os sonhos de Deus. É momento de nós vivermos pela palavra, não por vento de doutrinas, não por qualquer um que aparece na internet falando que dia 30 de março Deus vai enviar o cavaleiro amarelo, que é o anjo da morte, e vai recolher a muitos. Com base em quê? Na Bíblia? Não. São homens amantes de si mesmo. Mas uma coisa eu te falo: Deus pode te chamar de forma individual. Deus pode te convocar hoje. E quando te pedirem a tua alma, estás tu preparado? Quem sabe você que está nos acompanhando, você está num lar de uma pessoa crente em Jesus Cristo, mas você ainda não tomou uma decisão, você ainda não se definiu, você ainda não se posicionou. Então Deus marcou esse encontro, porque Deus é Deus de perto e de longe. Você não está num templo, e até isso é providência de Deus, porque quem sabe se alguém falasse: vamos comigo para a igreja, você não iria. Mas agora você acompanhando aí pela internet, você está tendo acesso a essa palavra de Deus. E Deus ele fala para você tomar uma decisão, porque o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vivemos dias maus, muitos desceram à sepultura, mas a palavra do Senhor diz: não temei aquele que mata o corpo, mas temei aquele que lança a alma no inferno. Porque existe 2 caminhos, o céu e o inferno. E Deus ele tem te dado escolha, o poder de escolha, o poder de você optar pelo Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vos aliviarei, vinde. O Senhor te chama. Aquele que quer vir após a mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O Senhor te chama. Só Deus sabe quantos dias você tem nessa terra. Só Deus sabe. Às vezes nós estamos muito preocupados. O que vai acontecer amanhã? Preocupado com o boleto que vai vencer,
preocupado com o desemprego que está assombrando ali, quem sabe a nossa ocupação, ou o nosso comércio, ou os nossos clientes. Mas essa mensagem é para você refletir que o maior cuidado que você deve ter é da tua alma, é da tua vida espiritual. E eu iniciei essa mensagem dizendo: qual é o vírus mais perigoso da humanidade? O vírus mais perigoso da humanidade é o pecado. Porque é um vírus que se espalhou, começou em Adão e se espalhou até os dias de hoje. No livro de Romanos, capítulo 11, capítulo 6, versículo 23, Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. E não é só morte física, mas é o afastamento eterno de Deus. E Deus não quer isso. A palavra do Senhor diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio. O Senhor, Ele quer que você tenha a vida eterna. Jesus Cristo, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a ponte, Ele é o pedágio, Ele é o caminho. E eu não sei a vida, o tipo de vida, o estilo de vida a qual você tem vivido, mas eu sei de uma coisa: Deus marcou esse encontro de você ver esse vídeo aqui, porque Ele quer realmente transformar a sua vida, para você não viver mais os seus medos, mas para você viver os sonhos de Deus. A sua vida tem um propósito. A sua vida tem um propósito. Deus, Ele te formou no ventre da sua mãe, e Ele te conhecia pelo teu nome antes de você vir a este mundo. E hoje o Espírito Santo de Deus, Ele clama aí no teu coração. Ele bate. E se você abrir a porta do teu coração, Ele vai entrar na sua vida e fazer morada. Elimine hoje esse perigo desse vírus do pecado. Que esse vírus venha a ser erradicado da sua vida. E aí você vai poder viver as maravilhas de Deus. Você vai poder dizer: eis que tudo se fez novo na minha vida, as coisas velhas já se passaram. E aí você não vai viver mais com medo, porque nós temos um exemplo do servo de Deus, Paulo apóstolo, que ele chegou ao ponto de dizer: o morrer para mim é ganho, e o viver para mim é Cristo. E você só perde o temor da morte física quando você entende que Jesus já tem preparado uma morada nas mansões celestiais para a sua vida. E Ele tem preparado. E lá na eternidade você receberá um novo corpo, um corpo transformado, um corpo que não é corruptível, mas é incorruptível, que não perece. Você receberá uma coroa, você receberá um galardão. E o que você precisa fazer? Decisão. Decisões definem destinos. E nós que nos denominamos cristãos, temos que ter isso enraizado no nosso coração. Grave na tábua do teu coração essa palavra: que o morrer com Cristo é ganho. E aí você vai poder colocar a cabeça no seu travesseiro e não mais ficar andando preocupado, angustiado, sabendo que você só vai partir daqui quando a sua missão estiver concretizada. Você que está aí nos acompanhando, que quer tomar uma decisão, você que está com algum parente aí que você sabe que ele precisa tomar essa decisão, encoraje ele nesse momento, para juntamente comigo estar fazendo uma oração. Está tomando uma decisão mais importante da sua vida. E eu vou te dizer mais, já estou caminhando para o fim. Deus, Ele ainda cuida da tua história.
eu já vou estar orando por você, que pela fé eu creio que nesse momento está recebendo a Cristo. Mas eu quero também falar com você aí, que já é servo do Senhor Jesus e falou: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo nessa noite. A palavra de Deus para a tua vida é: não andeis ansiosos com coisa alguma, porque o Pai Celestial que está no céu cuida de você. Ele sabe onde você mora, Ele sabe o que você precisa nessa noite. Ele é a ressurreição e a vida. É muito mais forte do que falar que Ele é a cura. Ele é a ressurreição e a vida. E se morrer antes da época, Ele faz ressurgir. Como assim, pregador? Vou fazer você lembrar. Lázaro, sai dessa cova aí. Sai para fora, Lázaro. Morto de 4 dias. Porque Ele é poderoso. Você já viu o estado de podridão de uma pessoa morta de 4 dias? Não sei se você já estudou sobre tanatologia, sobre autópsia, essas coisas. Putrefação. Que milagre maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo voltou ao lugar e Lázaro saiu com vida. O Deus que é o Senhor da vida, que venceu a morte, que disse: morte, onde está o seu aguilhão? O que Ele não pode fazer pela tua vida nessa noite? O que Ele não pode fazer pelo teu comércio? O que Ele não pode fazer pela tua casa? Ele tem cuidado de você. E você está aqui recebendo nessa noite doses de ânimo, porque até aqui o Senhor tem te sustentado. Para de ficar se comparando. Mas o fulano faleceu, o cicrano foi recolhido. Cada um Deus tem um trabalhar, cada um Deus tem um planejamento, uma direção. Fica no centro da vontade de Deus, que tem coisa boa ainda para chegar na tua vida. Que no meio da prova Deus ainda manda providência. No meio da prova Deus ainda tem resposta. No meio da impossibilidade Deus vem com a possibilidade. Nada é impossível para Deus Todo-Poderoso. Como diz Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. Tome posse dessa palavra. Curve a sua cabeça onde você estiver. Você que está nessa noite, neste momento, tomando essa decisão, ou você que vai ver isso depois, eu creio no poder da palavra. A palavra permanece. Curva a vossa cabeça. Altíssimo e soberano Deus, eu te apresento os teus filhos, as tuas filhas nessa noite. Essa pessoa, Senhor, que está tomando essa decisão de te servir, ó Senhor, de servir e viver para o Senhor. Que o Senhor venha ajustar os projetos, alinhar os sonhos. Que o Senhor venha transformar, mudar a história dessa vida. Pai querido, que nesse momento ela venha sentir a alegria da tua salvação. Que nesse momento ela venha sentir o abraço do Senhor Jesus Cristo. Que nesse momento, quem sabe, tudo que não fazia sentido, que venha ser esclarecido na mente dessa pessoa. Os projetos, os sonhos, os planos de Deus para a vida dela. Pai querido, venha transformar a história dessa pessoa. Pai querido, em nome do teu filho amado, Senhor Jesus, aquilo que foi imputado como maldição, as palavras de derrota, Pai querido, que venha a ser quebrada pela autoridade da palavra no nome de Jesus. Cobre-nos com teu sangue, Senhor, porque no teu sangue há poder, no teu sangue há vitória. Pai querido, eu quero te apresentar os lares, as famílias aqui representadas por essas pessoas que têm acompanhado essa ministração. Pai querido, visita essa família, visita essa pessoa agora. Pai querido, que ela possa sentir o pleno poder, o pleno avivamento da parte do Senhor, a confirmação da vitória, a confirmação que o Senhor está com ela, que o Senhor conhece todas as coisas, que o Senhor conhece o levantar, o assentar e o deitar dessa pessoa, que o Senhor conhece as palavras antes dela pronunciar, que o Senhor está com ela, que ela venha sentir essa paz, esse gozo, essa alegria da parte do Senhor, essa alegria dos céus,
essa paz que é mais do que a ausência de guerra, que ela possa no meio dessa pandemia, crer que o Senhor Jesus está no barco, e que o Senhor Jesus acalma a tempestade, Senhor, que ela possa crer, ó Deus, que a palavra do Senhor não cai por terra, que os planos do Senhor não foram revogados, Pai querido, que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que fale e se arrependa, que tudo quanto o Senhor prometeu e administrou na vida dela, vai se concretizar para a glória de Deus. Confirma isso através do Espírito Santo de Deus. Pai querido, eu me despeço, Senhor Deus, crendo da vitória dos teus filhos nessa noite. Que a graça e a misericórdia e o amor do Senhor venha estar sobre nós. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor da glória, te agradecemos, ó Deus, crendo na vitória. Amém. Que Deus os abençoe.